A colônia de Roanoke foi estabelecida como um projeto ambicioso para expandir o Império Britânico e explorar os recursos do Novo Mundo. Governantes e financiadores da Inglaterra viam a América como uma terra repleta de riquezas inexploradas e um ponto estratégico para estabelecer uma base para futuras explorações. John White, escolhido por sua experiência anterior na região, foi encarregado de estabelecer e liderar a colônia, que também visava ser um refúgio para aqueles buscando uma nova vida, longe das perseguições religiosas e econômicas na Europa. Ao chegarem, os colonos encontram uma paisagem vasta e imponente, dominada por florestas densas e uma costa acidentada. A beleza do lugar é ofuscante, mas o ambiente é claramente selvagem e desafiador. Eles começam a construir suas casas com um misto de esperança e ansiedade, cientes da tarefa árdua que têm pela frente. A interação inicial com as tribos nativas é tensa, mas momentaneamente pacífica. Após alguns meses, torna-se evidente que os suprimentos trazidos da Inglaterra são insuficientes. Além disso, várias ferramentas essenciais se quebraram ou foram perdidas durante a viagem. A falta de habilidade em cultivar a terra desconhecida e as relações cada vez mais tensas com os povos indígenas locais aumentam a necessidade de mais suprimentos e reforços. White decide retornar à Inglaterra, prometendo voltar com ajuda antes do próximo inverno. Os colonos que permanecem são tomados por uma crescente inquietação. As noites são perturbadoramente silenciosas e às vezes interrompidas por sons inexplicáveis vindos da floresta. Incidentes estranhos começam a ocorrer, objetos são encontrados fora do lugar, marcas desconhecidas aparecem nas árvores próximas e animais são encontrados mortos sem sinais de ferimentos comuns. Esses eventos começam a alimentar histórias entre os colonos sobre espíritos da floresta e maldições lançadas por tribos descontentes. Uma noite, 2 colonos desaparecem sem deixar rastros. Uma busca intensiva é organizada, mas apenas seus pertences são encontrados, espalhados perto da linha da floresta. As crianças começam a relatar visões de figuras à beira das árvores, observando a colônia, e um sentimento palpável de medo começa a se instalar no coração de todos, à medida que as sombras das árvores parecem se alongar e torcer de maneiras quase humanas ao cair da noite. Isolamento. Com a partida de John White, os colonos sentem o peso de seu isolamento. As tentativas de cultivar a terra provam ser frustrantes e os suprimentos que eles conseguiram estocar estão rapidamente se esgotando. O inverno se aproxima, trazendo consigo ventos gelados e noites mais longas e escuras. A comunicação com as tribos locais, que inicialmente foi cautelosa mas pacífica, começa a deteriorar-se após um mal-entendido sobre um furto de ferramentas. À medida que o inverno se instala, estranhos fenômenos começam a se intensificar. Sons inexplicáveis e lamentações são ouvidos durante a noite. Alguns colonos juram ter visto sombras movendo-se rapidamente pela periferia do assentamento sob a luz da lua. Uma atmosfera de medo e suspeita se instala, e relatos de visões noturnas e pesadelos perturbadores se tornam comuns entre os colonos. Mais desaparecimentos ocorrem, desta vez envolvendo pessoas que nunca se afastaram do centro da colônia. Roupas rasgadas e itens pessoais são encontrados perto da floresta, aumentando o pânico. Um dia, um dos colonos encontra um padrão de marcas esculpidas em uma árvore, um símbolo que nenhum dos locais ou colonos reconhece. Esse símbolo começa a aparecer em outros lugares, sempre associado a eventos estranhos. Uma teoria começa a circular que a colônia está construída em um terreno sagrado ou maldito, e que as forças sobrenaturais estão tentando expulsá-los. As noites são preenchidas com vigílias, onde os colonos se reúnem, demasiado temerosos para dormir sozinhos. Grupos de busca são formados para patrulhar a área, mas frequentemente retornam apressados, assustados por visões ou sons que não conseguem explicar. A coesão da colônia começa a fragmentar-se sob a pressão do medo e da incerteza. Acusações de feitiçaria e conspiração são sussurradas nas sombras, e alguns colonos começam a isolar-se, preferindo enfrentar o desconhecido sozinhos a ficar entre aqueles que podem estar enlouquecendo. A falta de respostas e o crescente número de incidentes inexplicados apenas servem para aumentar a atmosfera de terror. A escuridão. À medida que o inverno se aprofunda, a colônia de Roanoke se torna ainda mais isolada, cercada por uma paisagem cada vez mais inóspita e ameaçadora.
Os fenômenos inexplicáveis e os desaparecimentos continuam, com cada novo evento deixando menos rastros e explicações. Os colonos começam a testemunhar aparições mais claras e aterrorizantes, em figuras pálidas e etéreas vistas vagando entre as árvores ao crepúsculo, desaparecendo ao serem notadas. Durante uma manhã particularmente gelada, os colonos descobrem uma nova série de símbolos gravados não apenas nas árvores, mas nos próprios prédios da colônia. Entre esses símbolos, a palavra Croatoan é encontrada gravada na porta da cabana de um dos desaparecidos, criando um vínculo sinistro com o medo e a incerteza que todos sentem. Ninguém sabe o que significa, mas sua repetição começa a parecer um presságio macabro. A paranoia atinge seu auge, e acusações começam a voar entre os colonos. Suspeitas caem sobre uma jovem viúva, Eleanor, cujo marido foi um dos primeiros a desaparecer. Ela é encontrada frequentemente vagando perto da floresta ao anoitecer, falando sozinha em uma língua desconhecida. Acusações de bruxaria e pactos com demônios são sussurradas nas sombras, e Eleanor se torna um foco de medo e ódio. Numa tentativa desesperada de encontrar respostas, um grupo de colonos segue Eleanor numa dessas noites. Eles a veem realizar o que parece ser um ritual estranho, envolvendo os símbolos e invocações em voz alta. Quando confrontada, ela fala de visões que lhe foram enviadas por aqueles que guardam o lugar, sugerindo que as terras em torno de Roanoke são protegidas por espíritos antigos, e que os colonos são intrusos indesejados. A situação escala rapidamente em violência. No calor do medo e do desespero, alguns colonos decidem que a única maneira de acabar com o terror é sacrificando Eleanor, acreditando que ela é a causa de sua desgraça. Ela é levada à força para um local próximo à floresta e morta, apesar de suas súplicas por misericórdia. A morte de Eleanor, no entanto, não traz alívio. Pelo contrário, intensifica os fenômenos sobrenaturais, como se sua morte tivesse rompido algum tipo de equilíbrio precário. Nos dias que seguem, um silêncio anormal cai sobre a colônia. Os sons da floresta parecem ter se retirado completamente, e uma neblina densa e persistente envolve o assentamento, obscurecendo a visão e confundindo os sentidos. O medo se transforma em terror mudo, enquanto os colonos esperam por algum sinal de seu destino iminente. A loucura. Após a morte de Eleanor, o clima na colônia de Roanoke se torna ainda mais opressivo. A neblina densa e contínua parece sussurrar nos ouvidos dos colonos, cada som ampliando sua crescente paranoia. Com a falta de uma resolução clara para os fenômenos sobrenaturais, e agora com o peso da culpa pelo ato brutal cometido, muitos começam a perder a sanidade. Os eventos sobrenaturais se tornam mais intensos e pessoais. Os colonos relatam ter visões de seus entes queridos desaparecidos chamando-os para dentro da floresta ou aparecendo em suas janelas durante a noite, rostos pálidos e olhos vazios, suplicando por ajuda ou acusando-os de traição. Estas visões exacerbam o medo e a loucura, levando alguns a agirem de maneiras extremas. Pequenos grupos começam a formar-se, cada um com suas próprias teorias sobre como aplacar as forças que acreditam estar atormentando-os. Um grupo tenta construir um santuário no centro da colônia, decorando-o com os símbolos encontrados, na esperança de que isso traga proteção. Outro grupo decide que mais sacrifícios são necessários, escolhendo aqueles que consideram ser os mais fracos ou culpados pelo azar do grupo. Em uma noite particularmente sombria, enquanto um segundo sacrifício está sendo preparado, a figura de Eleanor aparece à beira da floresta, iluminada apenas pela luz fraca das tochas. Ela não está sozinha, ao seu lado, figuras sombrias, tanto humanas quanto não, emergem das árvores. A visão é tão chocante e aterradora que interrompe o sacrifício e joga os colonos em um pânico ainda maior. A visão de Eleanor e das criaturas com ela desencadeia uma histeria coletiva. Lutas irrompem entre os colonos, alguns tentando fugir para a floresta, enquanto outros se voltam violentamente contra seus próprios amigos e familiares, acreditando que estão possuídos ou amaldiçoados. A colônia, uma vez um lugar de esperança e nova vida, transforma-se rapidamente em um cenário de desespero e destruição. Ao amanhecer, o silêncio se reinstala sobre Roanoke. As casas estão abandonadas, marcas de luta e fuga desesperada são visíveis por toda parte, e a neblina começa finalmente a se dissipar. Não há sinais claros do que aconteceu com todos os colonos, apenas a devastação deixada para trás e os símbolos misteriosos que agora parecem guardiões macabros de uma história não contada.
O retorno de White. John White, após enfrentar inúmeros atrasos e adversidades, finalmente retorna a Roanoke. O que ele encontra é uma visão de desolação da colônia abandonada, coberta por uma leve névoa, com sinais de destruição e violência por todos os lados. As construções estão em ruínas, os pertences pessoais espalhados e abandonados como se seus donos os tivessem largado em uma fuga apressada. Movido por uma mistura de desespero e esperança, White começa a procurar por qualquer sinal de sua família e dos outros colonos. Ele encontra os enigmáticos símbolos gravados nas construções e árvores, a palavra Croatoan riscada no poste de uma das casas. Embora confuso e aterrorizado pelo significado desses sinais, ele se apega à esperança de que eles sejam pistas deixadas pelos colonos sobre seu paradeiro ou destino. Ao explorar mais a fundo, White descobre um diário parcialmente queimado, pertencente a um dos colonos. As páginas que sobreviveram descrevem os primeiros meses de crescente desespero e terror, as visões e desaparecimentos, culminando em relatos fragmentados de loucura e violência. As últimas entradas são frenéticas e quase ilegíveis, mencionando uma escuridão que consome e olhos que observam das sombras. Enquanto vasculha os restos da colônia, White é assolado por sensações estranhas e visões fugazes de figuras nas bordas de sua visão. Ele sente uma presença opressiva, como se ainda houvesse algo ou alguém observando. Em um momento de clareza sombria, ele percebe que talvez o destino dos colonos esteja além da compreensão humana, ligado a forças mais antigas e poderosas do que qualquer um poderia imaginar. Exausto e desolado, White finalmente deixa Roanoke, levando consigo apenas o diário e as memórias de horrores indescritíveis. Ele retorna à Inglaterra, onde suas histórias são recebidas com ceticismo e eventualmente caem no esquecimento, tornando-se parte do mistério não resolvido de Roanoke. As sombras se dissipam e o silêncio reina onde uma vez risos e esperanças preenchiam o ar. A colônia de Roanoke, desaparecida sem deixar vestígios, permanece como um dos mais perturbadores enigmas da história americana. Este mistério, entrelaçado com relatos de terror e desespero, serve como um lembrete sombrio de que há lugares neste mundo que resistem à compreensão humana, guardando seus segredos com um silêncio eterno. Enquanto a névoa do tempo continua a envolver a verdade sobre Roanoke, as histórias de John White e dos colonos desaparecidos nos convidam a olhar para além do que conhecemos, questionando não apenas o que tememos, mas também o que buscamos. Em Roanoke, os limites entre a história e a lenda se confundem, deixando-nos com uma pergunta que talvez jamais seja respondida: o que realmente acontece quando a humanidade se encontra com o inexplicável? Ao refletir sobre Roanoke, talvez devamos considerar menos as respostas que não temos e mais as perguntas que ousamos fazer. Pois, em cada história não contada, em cada mistério não resolvido, há uma lição sobre a fragilidade e a ousadia da condição humana.